Olá, como estão? Espero que estejam muito bem, aí com todos com paz e com muita saúde. Muito bem, então vamos dar continuidade ao nosso curso. Nós já vamos para a nossa terceira aula e, mais uma vez, gostaria de agradecer vocês por estarem frequentemente aqui com a gente, né, participando, interagindo aí nas mensagens. E quero dizer também para vocês que vocês podem deixar suas mensagens aqui, tá? Deixe suas mensagens em função dos comentários, faça seus comentários aqui no nosso canal, que nós vamos dar seguimento. Lembrando que esse canal, digamos, do YouTube, do Instituto Federal, do IFMT, é exatamente para que vocês possam ter essa interação, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos e vamos dar sequência no nosso curso, né? Agora, vou ser sincero para vocês, é uma área que eu mais tenho afinidade, né? Eu gosto de falar sobre questão de solo. E a nossa aula de hoje nós vamos comentar sobre fertilidade de solo, né? Fertilidade de solo e adubação. Nós vamos falar termos básicos, bem simples, para que vocês possam entender. Afinal de contas, se nós fôssemos observar a estrutura do solo, é algo muito complexo, mas também muito dinâmico. Então, com o objetivo de poder trazer uma informação mais simples, digamos, e mais clara, nós vamos trazer noções básicas sobre fertilidade do solo e adubação. Tá? Então, fiquem tranquilos, referente às dúvidas, tá? Caso vocês tenham uma dúvida, deixe anotado aí, deixe aqui nos comentários, que nós vamos responder aqui diretamente para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos abordar fertilidade do solo e adubação básica. Então, esse é o nosso roteiro de aula. Eu vou explicar para vocês o que é fertilidade do solo. Será que fertilidade do solo é a mesma coisa que qualidade do solo? Depois nós vamos entrar com mais propriedade sobre a questão da textura do solo, as propriedades físicas do solo, as propriedades tanto física quanto as propriedades químicas. Então, aqui a gente já pode fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, será que a fertilidade de um solo argiloso, comparado ao solo arenoso, vai trazer mais produtividade? Ou melhor dizendo, qual desse tipo de solo é mais estruturado? Solo argiloso ou solo arenoso? E a outra pergunta que eu posso fazer para vocês já inicialmente, será que eu posso recuperar uma área que está totalmente degradada? Será que existe ainda salvação para essa área? Então, vocês fiquem aqui nessa aula que nós vamos abordar esses temas, né, esses tópicos referentes às propriedades físicas e químicas do solo relacionados à fertilidade, tá? Então, nós vamos falar sobre os macronutrientes primários, os macronutrientes secundários, nós vamos falar também sobre os micronutrientes, né? E também toda a questão do solo, da interpretação. Então, quando você faz uma coleta de solo, que você envia para o laboratório e os resultados chegam até você, qual é a maneira correta de interpretar? Tá? O que eu devo olhar primeiro para aquele resultado e o que eu devo agir para melhorar a questão do solo? É como se você fosse fazer um exame de sangue, né? Então, você vai fazer o exame de sangue lá, geralmente tem os valores de referência, e explicando como é que está a situação do seu sangue. Na questão do solo, não é diferente, né? O solo, ele vai ter uma fertilidade, vai ter uma condição. E quando você pega um resultado de análise, você vai poder ter as características, ou melhor dizendo, ter a capacidade de fazer essas interpretações, tá? Nós vamos abordar calagem e gessagem. O que que é calagem? O que que é gessagem? Para que elas servem? Qual é o intuito de corrigir o solo com calcário agrícola? Qual é a finalidade de você utilizar gesso agrícola no seu solo? Aí também nós vamos abordar sobre a adubação orgânica e a adubação mineral. Aí eu vou fazer umas continhas básicas aqui para vocês, que vocês têm que estar sempre aí afiados para quando você for fazer, digamos, um plantio, calcular quantos fertilizantes você deve utilizar, até mesmo para que você possa observar qual tipo de nutriente é mais importante em função
do crescimento da planta, tá? Então, observe, as plantas, elas têm as suas necessidades em função do seu crescimento. É como o ser humano, né? O ser humano tem suas necessidades de acordo com o seu crescimento. Assim também é com um animal, por exemplo, a vaca leiteira, ela tem suas necessidades nutricionais em função do seu desenvolvimento, né? E também as plantas não é diferente, tá bom? Então, nós vamos abordar aqui esse tema e vocês vão ver que é super interessante. Então, prestem bem atenção nesses conceitos, porque, afinal de contas, vocês já pararam para pensar que a fertilidade do solo, a adubação, é o fator principal na fruticultura? É o fator principal na fruticultura, né? Entender a questão da interpretação do solo, o manejo do solo, a fertilidade, digamos, a adubação, quanto eu devo aplicar, quanto eu devo adubar e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência. Muito bem, vocês já sabem que eu começo as minhas aulas sempre com uma pergunta: por que a fertilidade do solo importa? Vamos lá, deixa aqui nos comentários. Hoje não tem chat, mas deixa aqui nos comentários. Por que a fertilidade do solo importa? Afinal de contas, por que que o agricultor deve ficar atento com a fertilidade do solo? Deixa aí nos comentários. Muito bem, pessoal. Por que que eu devo me preocupar? Por que a fertilidade do solo importa? Porque o solo, ele é a base da produção agrícola, não é? O solo é a base da produção agrícola. Então, se o solo é a base da produção agrícola, nós vamos entender que a fertilidade, ela vai influenciar na produtividade das culturas. Se o solo tiver baixa fertilidade, a tua produção de laranja vai ser baixa. Se o solo tiver baixa produtividade, o teu maracujá vai ter baixa produtividade. Então, é muito importante nós observarmos esses fatores, tá? Então, o solo, ele é a base da produção agrícola, tá? E vocês vão observar também que a questão física e química do solo está totalmente relacionada a esses atributos. Então, você já imagine, se o solo tem essa grande importância, a fertilidade também, então vocês vão relacionar que, para que eu possa ter altas produtividades ou uma produtividade adequada, uma, uma produtividade suficiente, eu tenho que considerar o quê? Uma boa fertilidade do solo. E, consequentemente, altas produtividades, eu vou conseguir capitalizar mais. Então, vocês se lembram da nossa última aula sobre a questão da educação ambiental no campo, a preocupação com o manejo do solo? Nós vamos abordar aqui de maneira bem mais específica. Olha só o que Machado e Burridi, ele disse lá em 2021. Eles falaram o seguinte, ó: o diagnóstico correto da fertilidade dos solos é a etapa fundamental para quê? Para orientar práticas de manejo e correção, sendo a principal ferramenta de planejamento agrícola. Eu escutei vocês no nosso grupo, né, da agroindústria familiar, perguntando, né, o que que eu devo fazer para a minha área que se encontra degradada. Então, eu respondo com uma pergunta: por que que aquele solo foi degradado? Então, a degradação dos solos está em função das atividades que foram exercidas neles, né? Então, vamos imaginar aí que um determinado produtor, ele plante capim. E todos os anos o gado está ali pastando, está pastando e nada de reformar, nada de aplicar um fertilizante, um adubo mineral. E ano após ano ali o gado só vai pastando. E como é que vai ficar aquele solo? Vai ficar compactado. Consequentemente, se o solo ficar compactado, quando ocorrer a chuva, a água não tem como infiltrar, tá? Então, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a enxurrada, a escorrentia, né? Aquelas enxurradas vai levar todo o pouco nutriente que está ali. E, consequentemente, também, dependendo do tipo de solo e da topografia, nós vamos ter a tal da erosão, que são as vossorocas, tá? Então, esses fatores vão determinar a degradação do solo. Então, vamos imaginar que um pasto que antes produzia 30 toneladas, em um ambiente degradado, vai produzir 5 toneladas.
E se o produtor não tiver a consciência de sempre melhorar as condições químicas e físicas do solo, praticamente a produtividade só vem abaixo. Então, se a produtividade está abaixo, isso digamos, é um sinal, é um sintoma que o solo não está bem. Por isso que entender a fertilidade do solo, entender os atributos químicos, físicos do solo, vai nos ajudar a fazer uma interpretação e ver o que aquele solo está precisando, não é isso? Pensem comigo. Se um ser humano ele precisa de cálcio, se ele precisa de magnésio, a planta também vai precisar de cálcio e magnésio. Vocês já pararam para pensar que, por exemplo, a maçã, o mamão, a manga, a acerola, eles disponibilizam nutrientes para nós, seres humanos? E de onde ele retira esses nutrientes? Do solo, não é isso? Então veja bem como é tão interessante isso, né? Se uma fruta é bem nutrida, consequentemente, o ser humano vai ter uma vida mais saudável, né? Então, isso é muito importante nós considerarmos esse fator. A fer- Entender a fertilidade do solo é muito importante para produzir mais e produzir com qualidade. E produzindo com qualidade, nós conseguimos capitalizar melhor, né? E também garantir nosso sustento. Então, olha só, a Associação Nacional de Fertilizantes disseram que em 2025, 45,6 milhões de toneladas foram entregues para o mercado brasileiro, isso lá em 2024. Então, quando você observa aqui, ó, 45,6 milhões de toneladas de fertilizantes, muitas pessoas se espantam, né? Muitas pessoas, não, o fertilizante é algo químico, o fertilizante é algo que faz mal. Não, pessoal, veja bem. A adubação mineral, ela potencializa a produtividade. Ou seja, um adubo orgânico, dependendo da fonte, ele demora mais tempo para disponibilizar nutrientes, enquanto o adubo mineral é mais rápido. Agora, veja só, eu estou explicando para vocês que a adubação mineral ela é mais efetiva referente à disponibilidade de nutrientes, não é isso? Agora, o que eu quero falar para vocês é que a adubação orgânica, ela auxilia e mantém, digamos, o solo com fertilidade. Porém, ainda assim, é importante utilizar a adubação mineral, né? Porque imagine aí um solo que não tem estrutura. Aí você tem que começar a melhorar a situação daquele solo, utilizar, digamos, matéria orgânica, adubação mineral, com o intuito de poder potencializar a produtividade, tá bom? Então, aqui é muito importante a gente dar crédito para isso e também mencionar a questão do uso de maneira eficiente. Vocês se lembram lá na nossa última aula sobre educação ambiental? Eu tenho que ter um equilíbrio entre os produtos de origem mineral e o produto de origem orgânica, mas ambos, ou seja, os dois, são importantes para a produção de frutas, tá? Então, olha só que interessante. Eu tracei 4 objetivos para a nossa aula de hoje. O primeiro objetivo vai ser compreender os conceitos da fertilidade do solo. Eu necessito que vocês tenham, digamos, a capacidade de entender o que é fertilidade do solo e entender quais são as propriedades químicas e físicas, tá? Parece difícil, mas é muito simples. E o meu segundo objetivo que eu quero, gosto de propor para vocês, que eu queria, ou que eu quero propor para vocês, desculpem aí a troca de palavras, é identificar os macro e micronutrientes, não é isso? Vai ser muito importante que vocês entendam o que é macro e micronutrientes e quais são as suas principais funções. As funções básicas, tá? E o terceiro objetivo que eu proponho para vocês é interpretar os resultados da análise de solo. Então, para que você possa interpretar os resultados da análise de solo, você tem que entender o que é a fertilidade do solo, quais são as propriedades físicas daquele solo, o que é um macronutriente, o que é um micronutriente, e interpretar essas informações. E o quarto e último objetivo é que nós possamos aplicar as práticas de calagem, de gestagem e da adubação, tanto orgânica quanto adubação mineral. Então, veja só, são 4 objetivos muito fáceis que eu necessito que vocês tenham atenção aí para que nós possamos dar seguimento, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Então, o que é fertilidade do solo? A fertilidade do solo é a capacidade de fornecer nutrientes em quantidades
equilibradas para a planta. Olha só que interessante. Eu vou fazer uma comparação. Se uma pessoa sente fraqueza, começa a ficar anêmica, o que que está faltando para ela? O médico, ele vai dizer o seguinte, ó, olha, você pode ser que tenha a deficiência de tal nutrientes, mas ele vai te pedir o quê? Vamos fazer uma análise de sangue, né? Vai fazer a coleta do sangue no laboratório, depois vai fazer uma análise, não é isso? E lá ele vai dizer, olha, você está com essa fraqueza, está anêmico, porque está faltando o ferro, não é isso? Aí o que que ele vai passar para você? Olha, você tem que tomar esse ferro a X miligramas, 2 vezes ao dia, ou 1 vez ao dia, não é isso? Pessoal, na agricultura não é diferente. Quando você faz uma análise de solo, você vai verificar, olha, essa planta necessita de, por assim dizer, 3 centimol de cálcio, ou seja, 2 quilos de cálcio, um exemplo bem mais básico, né? 2 quilos de cálcio. Aí você vai ver lá no solo, mas no solo só tem meio quilo. Então, o que que eu vou ter que fazer? Ou seja, aplicar o que a planta vai necessitar, né? Eu aplico no solo. Então, um exemplo muito básico. A fertilidade do solo é a capacidade de fornecer nutrientes na quantidade equilibrada. Então, para que eu possa aplicar esse produto, eu tenho que ter um respaldo. E o respaldo é o quê? É a análise de solo, tá? Então, veja só, tem uma coisa muito importante. A fertilidade do solo ela não deve ser confundida com qualidade do solo, tá? Porque é o seguinte, ó, a qualidade do solo é o que eu expliquei para vocês na questão ambiental. A qualidade do solo é aquele solo que tem maior estrutura, tem maior capacidade de retenção, tem maior atividade microbiológica e é fértil por naturalidade. Ou seja, um solo com qualidade, ele vai ser fértil. Mas você pode também ter fertilidade em um solo que não tem qualidade, entendeu? Então, a diferença é em manter o solo com qualidade. Então, por que que eu falo que tem diferença entre fertilidade do solo e qualidade do solo? Porque geralmente, quando o solo está intemperizado, um solo velho, um solo degradado, significa que aquele solo não tem qualidade, mas ele pode se tornar fértil, né? Quando você aplica os adubos, digamos, corretos, não é isso? Faz as correções e todos os fatores. Então, veja só, Matos, ele vai dizer o seguinte, ó, a fertilidade do solo nos agrossistemas familiares depende diretamente do manejo adotado ao longo do tempo. Então, a qualidade do solo, ela é construída em função do tempo, né? Então, eu estava lendo alguns livros, alguns artigos, e eles dizem para que você possa aumentar 1% de matéria orgânica, você tem que utilizar matéria orgânica 5, 10 anos, dependendo da situação. Então, é algo que a qualidade do solo é algo que ela é adquirida, que é construída em função do tempo, e em função do manejo que está aplicando, né? Por que que nós temos uma grande preocupação quando um incêndio pega uma floresta ou uma área de cerrado? Tudo que a natureza moldou, né, como qualidade, em questão de horas é destruída pelo fogo, tá? Então, é muito importante a gente ter esse conceito. E aqui é onde eu vou entrar com vocês a explicação sobre a estrutura física do solo, que ela está relacionada a 3 fatores. Perdão, as dimensões da fertilidade está em função de 3 fatores. Quais são os fatores? Os fatores físicos, né? Ou seja, o solo, ele tem duas grandes classificações macros, né? São 3, mas vou mostrar 2 macros aqui, que é o solo argiloso e solo arenoso. Aí nós vamos ter também o solo siltoso, que é como se fosse um solo de textura média, tá? Então, olha só, solo arenoso e solo argiloso. Solo argiloso tem mais retenção de água, ou seja, tem mais capacidade de armazenar água. E solos arenosos, menor retenção de água. Consequentemente,
Solos arenosos têm menor estrutura. Então, se o solo arenoso tem menor estrutura, nós temos que entender e relacionar que de fato, esse solo arenoso, ele vai ter pouca estrutura para reter nutrientes, tá? Vamos seguindo, vocês vão entendendo. Agora, a dimensão química, aí nós vamos envolver nutrientes, o pH. O que é um pH? pH, pessoal, para ser bem franco com vocês, para ser, digamos, linha reta, papo reto, direto, pH é uma condição de acidez do solo, tá? Esse pH aí que vocês estão vendo aqui significa potencial hidrogeniônico, ou, como alguns livros falam, né, potencial de hidrogênio, tá? Quanto mais ácido o solo, menor é a fertilidade. Por quê? Nós vamos ver mais adiante que alguns nutrientes só vão estar disponíveis para as plantas se estiverem em uma faixa ideal de pH que eu vou apresentar para vocês, tá? A outra variável química é o CTC do solo. O que é CTC? É a capacidade de troca de cátions, ou seja, como os nutrientes estão disponíveis para as plantas. Muito deles nós temos os nutrientes catiônicos, nós temos nutrientes aniônicos e assim sucessivamente, né? Então, esse cátion e ânion, para ser simples em falar para vocês, é a forma que alguns nutrientes vão estar disponíveis para as plantas, tá? Então, olha só que curiosidade. Por exemplo, quando você aplica ureia, a planta não absorve ureia. Vocês sabiam disso? Vamos lá. Quando você aplica ureia no solo, a planta ela não vai absorver a ureia. Existe uma reação química, a interação de micro-organismos, condições, em que vai degradar a ureia e vai disponibilizá-la lá em forma de nitrato, tá bom? Nós vamos ver isso com mais detalhe. A outra dimensão é biológica. Então, os micro-organismos no solo são importantes. Primeiro, para a decomposição da matéria orgânica, né? Isso aí não temos dúvida. Se nós temos maior ação de micro-organismos, nós vamos ter maior decomposição e, consequentemente, nós vamos ter maior disponibilidade de matéria orgânica, não é isso? Então, a matéria orgânica em si, ela só vai estar disponível, a forma disponível para as plantas, quando ela está mineralizada. Professor, o que é mineralizar a matéria orgânica? É deixar a matéria orgânica disponível em forma de nutriente para as plantas, tá? Agora, olha só. Agora nós vamos entrar nas propriedades físicas. As propriedades físicas, basicamente, o que nós falamos é textura, a estrutura e a porosidade do solo. Olha só, a textura, ela pode variar em função de quê, pessoal? Olha só, textura. A textura, ela está relacionada nesses parâmetros que eu vou apresentar aqui para vocês, ó. Areia, silt e argila. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que vocês já devem saber que, por exemplo, o solo argiloso, ele retém mais água, não é isso? Porque, se eu for falar de maneira direta, é como se o solo argiloso segurasse a água, né? Segura a água, literalmente, né? De uma maneira bem mais simples. A areia não. A areia é como se fosse uma esponja, né? A água passa e não fica retida. Então, vamos lá, as propriedades físicas. Nós temos a textura, que também nós conhecemos como granulometria, que são o que? A areia, silt e argila, tá? Então, a textura é isso. A estrutura é como o solo está, como o próprio nome fala, né, organizado ou estruturado. Quando eu falo estruturado, o solo tem uma série de, digamos, de dinamismo ou de reações químicas que vai favorecer com que ele monte estruturas em formato de agregados. Quando está em contato com matéria orgânica, nós chamamos de colóides do solo, né? São estruturas ali que estão no solo. Quanto mais a estrutura, melhor vai ser o solo no que se refere à fertilidade, tá? E a porosidade, pessoal, olha só que interessante, ó. A porosidade é algo que está relacionado à característica específica de reter água. Então, olha só, por que que o solo argiloso tem maior capacidade de retenção de água? Vocês podem deixar aí no comentário.
Por que que o solo argiloso tem maior capacidade de retenção de água? Me digam aí. Deixa aqui no comentário, tá? Nós não temos chat hoje, mas o que que tem no comentário? Deixa aí no comentário. Por quê? E por que que o solo arenoso não retém volume de água? Exatamente por isso, pessoal. Ó, solos argilosos têm maior relação de microporosidade. Microporos. Esses microporos aí, eles vão basicamente unir a água com o solo, que nós chamamos forças de coesão e adesão. Então, olha só, solos com boa estrutura, favorece o que? A infiltração de água. Então, solos argilosos vão reter mais água. Perfeito? Olha aí que interessante. Quantos de vocês já sabiam disso, né? Que o solo ele tem textura, ele tem estrutura e ele tem porosidade. E aí? Interessante, né? Vamos lá. Tudo isso é importante, pessoal, que vocês conheçam para montar o pomar de vocês, tá? Então vamos lá. Propriedades químicas. Aí vocês vão ver esse professor, o que que é isso aí? Isso é inglês? O que que é pH? O que que é CDC? Saturação por base, professor? O que que é isso? Isso é inglês? Aí eu falo assim, relaxem que vocês vão saber agora, tá bom? Olha só, pessoal, ó, o pH, ele influencia o que é a disponibilidade de nutrientes nas plantas. É algo que vocês devem saber de maneira básica. Se o pH aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, se o pH estiver alto, nutrientes como fósforo, como cálcio, como magnésio, não vão ficar disponíveis nas plantas. Ou, perdão, pessoal, perdão, vamos lá. Eu falei aqui, ó, se o pH, me desculpem fazer essa correção que é muito importante, tá? Ó, se o pH estiver baixo, se o pH estiver baixo, alguns nutrientes como cálcio, magnésio, enxofre, não vai estar disponível para as plantas. Então, eu fiz a correção aqui, tá? Se o pH estiver baixo, alguns nutrientes não vão estar disponíveis nas plantas. Por quê? Porque eles vão estar presos no solo e não vão ficar disponíveis para as plantas. Por isso que a faixa ideal de pH para as plantas é de 5,5. Por que que é a taxa ideal? Porque o pH de 5,5 a 6,5 é onde a maioria dos nutrientes vão estar disponíveis para as plantas. Então, se lá na sua análise de solo você observar que o pH de vocês, o pH do solo, da propriedade de vocês, né, melhor dizendo, estiver em 4,5, o que isso significa? Significa que a maioria dos nutrientes não vão estar disponíveis para as plantas. E o que que acontece geralmente com a planta? A planta começa a ficar amarela, a planta ela não consegue, digamos, se desenvolver, não consegue crescer e tampouco produz. Vocês viram como é algo muito importante? Então, quando você vê lá na análise de solo, vocês observarem, por exemplo, o pH 4,5, vocês já tenham certeza que a maioria dos nutrientes não vão estar disponíveis para as plantas. Olha aí, viu? Então, vamos lá. Olha só, resumindo, menor pH significa que muitos nutrientes não estão disponíveis para as plantas. Ou seja, se o pH estiver baixo, significa que o teu solo está ácido. Se o solo está ácido, não há como a planta se desenvolver. Agora, se o pH estiver nessa faixa aqui, aí sim, nós vamos ter o quê? Uma boa disponibilidade de nutrientes. Mas aí onde vem a questão? Não adianta o pH estar em 5,5, 6,5 e não ter nutriente no solo. Por isso que é importante fazer o quê? Por isso que é importante fazer a reposição de nutrientes. Aí, como é que faz essa reposição de nutrientes? Eu vou explicar a vocês mais adiante, tá? Então, vocês já entenderam qual a importância de conhecer o pH, né? Qual o efeito do pH no solo. Então, outra vez, pH baixo, baixa disponibilidade de nutrientes, tá? Agora, eu vou explicar para vocês aqui a questão da CTC. Então, a CTC, como diz a sigla aqui, ó, é a capacidade de troca de cátions. O que que é cátions?
é basicamente algumas formas que os nutrientes estão disponíveis para as plantas, tá? Então, o que que ele indica? Ele indica a capacidade do solo reter e disponibilizar nutrientes. É como se fosse isso aqui, ó. Eu vou tentar desenhar aqui, o meu mouse não vai permitir tanto, mas é assim, ó. Vamos imaginar que aqui é uma partícula de solo. Opa, tá feia nessa partícula de solo aqui, né? Pronto, a partícula de solo. Então, essa partícula do solo, ela desempenha um papel importante, né? Por quê? É no solo onde os nutrientes vão estar, certo? Se a CTC desse solo aqui for baixa, se a CTC desse solo for baixa, opa, não consigo escrever aqui, né? Significa que essa parte do solo, né, as partículas de argila, estão com hidrogênio, estão com alumínio, né? Estão com alumínio. Então, se elas estão com alumínio, significa que a CTC está baixa. Significa que a planta não consegue se desenvolver porque não tem nutrientes para ela se desenvolver, tá? Agora, vamos lá. Se a CTC estiver alta, se a CTC estiver alta, aí nós vamos observar, pessoal, que se a CTC estiver alta, esse alumínio e esse hidrogênio que são tóxicos não vão estar disponíveis, e sim os nutrientes. Quais os nutrientes? Aí vamos ter aqui potássio, cálcio, magnésio. Então, esses nutrientes, quando estão disponíveis, significa que a CTC está alta e a planta, quando está com sua raiz, ela consegue absorver esses nutrientes. Por isso que é muito importante ter CTC. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre o número do valor da CTC. Então, se o valor estiver alto, significa que você está tendo bom, digamos, boa disponibilidade de nutrientes. Se o valor estiver baixo, você vai ter baixa disponibilidade de nutrientes, tá? Então, vamos lá. O que que é o V% agora? V% é a saturação de base, né? A saturação de base é uma porcentagem que a literatura recomenda que os solos devem ter sobre a questão de bases, né? Que é basicamente a soma das bases, cálcio, magnésio, potássio e enxofre, né? Cálcio, magnésio, potássio e enxofre. Então, quando, melhor dizendo, cálcio, magnésio, potássio, na sua maioria, né? Cálcio, magnésio, potássio. Quando a gente observa essas bases, significa que a maioria da construção da planta, ela necessita ter esses nutrientes para se desenvolver. Então, observem bem esses fatores. Se nesse solo estiver, digamos, uma alta saturação por base, significa que nós vamos ter o quê? Que nós vamos ter, digamos, disponibilidade de nutrientes, tá? Então, a soma de base, pessoal, a soma de base, ela é muito importante para que nós possamos considerar o quanto a planta pode produzir. Porque, afinal de contas, nós necessitamos entender que a soma das bases é a quantidade total de nutrientes, como cálcio, magnésio e potássio, tá? Algumas literaturas vão dizer sódio, mas a soma de base, repetindo, é cálcio, magnésio e potássio. Eu havia falado enxofre, mas foi a palavra que saiu. Então, é cálcio, magnésio e potássio, que são as bases do solo. São esses nutrientes que a planta necessita, tá bom? Então, ela deve estar acima de 50%. Então, olha só que interessante, pessoal. Oliveira, ele vai dizer o seguinte, ó, que a caracterização da fertilidade do solo por indicadores químicos, como pH, CTC, matéria orgânica, é essencial para que nós possamos ter uma ideia de como está essa fertilidade do solo, tá? Então, algo que nós devemos aí considerar bastante. Vamos lá. Então, nós já vimos aqui as propriedades físicas, que é a textura, a estrutura, a porosidade. Nós vimos as propriedades químicas, né, que é um pH, o que é um CTC, né, o que é a saturação por base,
E agora nós vamos falar sobre macronutrientes e primários. Os macronutrientes primários é o famoso NPK que você já conhece, né? Então, NPK é nitrogênio, fósforo e potássio. Olha só o objetivo, uma função básica do nitrogênio é o crescimento vegetativo, ó. Crescimento vegetativo, síntese de proteína e de clorofila. Sem esse nutriente aqui, a planta não se desenvolve, não é isso? Então, o nitrogênio ele é responsável aqui, ó, pelo crescimento vegetativo, síntese de proteínas e clorofila. A clorofila é um dos produtos, né, digamos, que é potencializado pela fotossíntese, né? Então, veja só, quanto mais clorofila a planta produzir, mais saudável ela vai estar, né? Quanto mais clorofila a planta produzir, mais saudável ela vai estar. Combinado? Então, você já sabe a função do nitrogênio, não é isso? Então, vamos lá. Agora, o fósforo. Qual é a função do fósforo, pessoal? A função do fósforo é, basicamente, desenvolvimento radicular, é a floração e frutificação. Vocês sempre vão observar que no plantio de frutas, ou qualquer plantio, sempre a dose maior vai ser o fósforo, no plantio. Aí depois que a planta cresce, a dose maior vai ser de nitrogênio e de potássio, né? É algo muito importante. Então, essas são as bases dos macronutrientes primários, tá bom? E agora os macronutrientes secundários, quais são? Cálcio, né? Cálcio, magnésio e enxofre. Então, olha só, pessoal, ó, o cálcio ele tem uma função que é a formação de paredes celulares. O magnésio ele é o componente central da clorofila. E o enxofre é a síntese de aminoácidos e de proteínas. Então, esses nutrientes são muito importantes. Vocês vão perceber que plantas que têm deficiência de cálcio e deficiência de magnésio, elas vão cair, né? Elas vão cair, elas começam a tombar. Se vocês observarem na propriedade de vocês, por exemplo, plantas que estão fracos caindo, né? Que não seja por função de vento ou de outro fator, geralmente o cálcio e o magnésio vai estar deficiente, tá? Muito bem, olha só que interessante. Eu gostaria de falar para vocês que as plantas, assim também como qualquer ser vivo, não depende apenas de macronutrientes, né? Tem os micronutrientes também. No caso, pessoal, particularmente, eu gosto de chamar a atenção aqui, ó, do boro, tá? Opa, do boro aqui, ó. O boro, pessoal, é um dos principais micronutrientes para o desenvolvimento vegetativo, assim também como o zinco, tá? E o cobre. Ah, professor, e os outros não são importantes? Não é isso que eu falei, né? Não é isso que eu falei. Eu falei aqui que um dos principais carreadores, digamos, é boro, zinco e cobre, tá? Porque o ferro, geralmente, na nossa região, no solo tem bastante, dependendo da situação, manganês também. Agora, o boro, ele tem uma importância grandíssima digamos, na eficiência do crescimento. Não sei se vocês observaram, por exemplo, na propriedade de vocês, quem tem propriedade, que, por exemplo, na cerola, no mamão, maracujá também, as folhas mais novas, quando ela começa a ficar criadas, engeadas, ali é um sinal que está faltando um micronutriente. E, geralmente, o que mais causa esse tipo de sintoma é o boro, tá? Então, o boro, muito importante. Perfeito? Então, vamos lá. Olha só, Vidal, ele fez uma pesquisa já esse ano, ele publicou esse ano, que o boro, o cobre e o zinco, em Macaúba, olha só, ele fez o teste em Macaúba. Ele disse que o uso desses três micronutrientes aumentou, digamos, o crescimento e a produção, tá? Viu como é importante? Tem uma série de pesquisas em função disso. Vamos lá. Agora eu pergunto para vocês, como é que coleta o solo? Né? Como é que coleta o solo? Então, acredito que muitos de vocês já sabem, tá? Mas geralmente recomenda-se que dentro de uma propriedade, vamos imaginar que aqui é uma propriedade, tá? Uma propriedade. Você tem que marcar pontos aleatórios. Esses pontos aleatórios, por quê? Para que você possa ter representação da tua coleta de solo, não é isso?
você possa ter representação. Então, veja bem. Se você tem uma área, por exemplo, de 1 hectare, você tem que fazer o quê? Tem que caminhar em zigue-zague pela área e fazer de 15 a 20 subamostras. Nesse zigue-zague, pessoal, por que tem que caminhar em zigue-zague? Exatamente para você evitar a tendência do erro, né? E também, quando você vai fazer essa coleta, você deve evitar pontos como formigueiro, pontos que têm, digamos, alta, concentração de matéria orgânica, que isso pode contaminar também a profundidade, ou a análise de solo. Por outro lado, também, por exemplo, a profundidade, para a maioria das culturas, é de 0 a 20. Mas se você vai fazer, digamos, coleta de solo para cultivar maracujá, qual a profundidade que você tem que utilizar? Quais são as profundidades? Aí eu recomendo 2 profundidades, no caso do maracujá, da acerola, do mamão, da manga, inclusive até do abacaxi, tá? Digamos, uma coleta de 0 a 20 e outra coleta de 20 a 40. Por quê, pessoal? Porque você deve entender como é que está a nutrição, como é que está a fertilidade do solo nessas profundidades. Lembre-se que fertilidade é diferente de qualidade do solo. Um solo com qualidade sempre vai ter fertilidade, mas um solo com baixa fertilidade não vai ter qualidade, tá? Então, vocês ficaram claros aí como observa? Então, aqui deixam as observações aqui, ó, evitar área de formigueiro, de estradas, locais de adubação e assim sucessivamente. O que estão achando aí, né? Comentem aqui, deixem os comentários de vocês aqui. Agora, vamos lá. Olha só, eu quero que vocês entendam sobre a questão da interpretação de análise de solo. Vamos lá. Deixa aí no comentário, tá? Para vocês participarem. Se o pH de vocês, melhor dizendo, se o pH do solo de vocês estiver baixo, o que isso significa? Vamos ver se vocês estão aprendendo aí. Vamos lá. Deixa aqui nos comentários. Se o pH do solo, da propriedade de vocês, estiver baixo, o que isso significa? Vou esperar vocês fazerem um comentário aí. Vamos lá. Se o pH do solo, da propriedade de vocês, estiver baixo, o que isso significa? Deixa aqui nos comentários. Vamos lá. Ok. Segunda pergunta. Se a saturação por base estiver alta, o que isso significa? Vamos lá? Deixa aí nos comentários. Vamos lá. A pergunta é: se o pH do solo da propriedade de vocês, quem tiver, né, estiver com pH baixo, o que significa? E se o V%, que é a saturação por base, estiver alta, o que significa? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá? Vou responder vocês lá no comentário. Vamos ver se vocês estão atentos. Então, geralmente, pessoal, na análise de solo, o laudo ele vai dizer como estão os valores dos nutrientes, tá? Por isso que é muito importante. O pH é importante, vai determinar a acidez, né? Os macronutrientes, geralmente, é muito essencial para que nós possamos saber como vai estar aquele solo. Aí você pergunta, mas professor, cadê o nitrogênio? O nitrogênio, pessoal, geralmente, nós não se realiza, melhor dizendo, não se realiza análise de nitrogênio no solo, a não ser que seja uma área que tem alta concentração de matéria orgânica, tá? Então, a adubação para aplicar nitrogênio vai muito da produtividade esperada. Quanto você espera produzir aí? Você coloca as doses de nitrogênio. Geralmente, dependendo da cultura, é cerca de 1,2 kg de nitrogênio por tonelada produzida, dependendo da cultura, tá bom? Então, vamos lá. Olha só que interessante, pessoal. Ó, essa aqui é uma evolução da entrega de fertilizantes no Brasil, de 2021 até 2024. Olha só que interessante. Nós temos o Brasil com um dos principais exemplos de produção, digamos, agrícola. O Brasil é um país muito abençoado, tanto na produção convencional, quanto na produção, digamos, orgânica, e até mesmo na agricultura familiar, tá? O Brasil, ele consegue
pelas condições climáticas que nós temos, consegue tirar mais de uma safra por ano. E dependendo da propriedade agrícola, nós vamos ter, digamos, mais de duas safras, tá? Se você utiliza irrigação, se você faz rotação de cultura, consórcio, né, de culturas, vai ser muito melhor a otimização, tá? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. A utilização da adubação mineral, ela potencializa para que você chegue, digamos, valores ótimos. E, pouco a pouco, você vai incrementando a adubação mineral, ou a adubação orgânica, para melhorar a estrutura do solo. Então, esse gráfico que eu estou trazendo aqui para vocês é só para que vocês possam ter uma ideia, né, digamos, como estamos utilizando, digamos, fertilizantes para melhorar a produtividade do solo. Aí você me pergunta assim, professor, é, mas isso não é agressivo para o meio ambiente? Isso não causa danos para o meio ambiente? Aí eu sou muito da ideia de deixar o benefício da dúvida. Aí eu pergunto, tá, mas imagine aí se nós não usássemos, digamos, o adubo mineral ou até mesmo o adubo orgânico, será que teríamos condição de alimentar tanta gente no Brasil e no mundo? O Brasil, segundo os relatórios que eu estava vendo, ele tem muitos países que ele exporta, digamos, alimentos, que ele alimenta, né, diretamente. Então, é algo muito importante. Agora, imagine aí, digamos, você alimentar mais de 200 milhões de pessoas, que no caso do Brasil, né? Nós temos que ter tecnologias, nós temos que ter técnicas e pessoas como vocês estão aqui nesse curso para se tecnificar, né? Digamos, para ter uma ideia de como produzir mais. Então, quando vocês chegarem mais, entender as relações de toda essa estrutura, vocês vão observar que valeu a pena ter esse conhecimento técnico, valeu a pena eu entender sobre, digamos, a matemática básica, valeu a pena eu entender sobre educação ambiental, educação no campo, sobre conservação do solo, valeu a pena eu entender sobre fertilidade do solo, exatamente para que nós possamos gerar valor agregado, tá? Agora é o X da questão, né? Digamos, é a cereja do bolo, né? Por assim dizer. Olha só. A calagem, eu pergunto para vocês aqui, vamos lá. A calagem, a aplicação de calcário, vamos lá. Calagem, aplicação de calcário, é um insumo químico? Vamos lá, pessoal. A calagem, o calcário agrícola, é um insumo químico? É algo químico? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, escreva aí, o que vocês acham que o calcário é? É um produto químico, é um produto orgânico, é um produto mineral, organomineral? E aí, o que vocês acham? Vocês deixam a resposta, eu vou comentar aqui vocês, tá? Então, olha só, pessoal, ó, a calagem é o efeito de aplicar calcário agrícola no solo. Por que aplicamos calcário agrícola? Para corrigir a acidez. Vocês lembram que eu falei a questão do pH? Se o pH, se o pH do solo estiver baixo, isso significa que o solo ele é ácido, não é isso? E outra, qual é a faixa de pH ideal para os nutrientes, que ocorre a disponibilidade de nutrientes? É de 5, 5,5, né? 5,5 a 6,5, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. 5,5 a 6, essa minha letra em 6,5, tá bom? Então, se o pH está baixo, eu tenho que elevar ele até 5,5 e 6,5. E como é que faz isso? Como é que eu sei se o valor está baixo ou alto? Mediante a coleta de solo, realiza-se a análise e você vai receber um laudo. Recebendo o laudo, aí sim, vamos aprender, digamos, a calcular como é que se faz a recomendação de calcário, de gesso e fazer a aplicação. Aqui é só para que nós possamos ter uma noção básica sobre a questão da função do calcário agrícola, né? Da calagem, melhor dizendo, que é a mesma coisa. Então, quando você aplica o calcário agrícola ou você realiza a calagem, você está aumentando o pH. Para quê? Para reduzir a toxicidez, tá? Para reduzir a acidez. E quem causa acidez, pessoal? Ó, quem causa acidez é o alumínio com hidrogênio, né? Então, o alumínio, ele é tóxico para as plantas. Então, quando você aplica
o calcário agrícola sobre o solo, e você incorpora, e você deixa um tempo reagir, o calcário vai neutralizar esse alumínio, neutralizar também o hidrogênio, e vai deixar com que a área tenha aqui mais capacidade de disponibilizar nutrientes como cálcio, magnésio, potássio e outros. Tá? Combinado? Então, a calagem agrícola é um dos meios mais eficazes para reduzir a acidez do solo. Então, olha só, aumenta o pH. Quando você aumenta o pH, você reduz a acidez. Mas quando o pH baixa, a acidez aumenta. Fiquem com isso aí, tá? Tá, professor, mas para que serve a gessagem agrícola? Então é o seguinte, ó, enquanto, pessoal, o calcário, a calagem, ela serve para neutralizar o alumínio e auxiliar a disponibilizar nutrientes, o gesso agrícola, ele atua como profundidade. Então, se o alumínio ficar ali próximo da superfície, quando você aplica gesso, ele bloqueia o alumínio e leva para baixo, deixando a área livre ali do sistema radicular, né? Então, vamos imaginar aqui nesse desenho, vou ver se eu consigo desenhar aqui para vocês, tá bom? Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho uma planta, tá? Uma planta aqui, deixa eu só apagar, fazer um desenho mais bacaninha para vocês, né? Vamos lá, ó. Eu tenho aqui meu solo, né? Então, aqui tem um solo, tá? Vamos dizer que aqui é a faixa do solo, tá? Então, esse solo aqui, ele tem uma planta. Tá? Tem uma planta aqui, tá? Agora, vamos imaginar que esse ponto vermelho que vocês estão vendo aqui, ó, seja o quê? Seja o alumínio, né? Esse vermelho aqui, ele é o alumínio. Então, quando você aplica o gesso vai ser essa parte amarelinha aqui, tá? O gesso aqui, você aplica o gesso. O que que acontece? O gesso, quando reage com o solo, ele vai trazer todo esse alumínio para baixo, né? Por que que ele traz para baixo? Porque ele consegue se aderir ao alumínio, deixando mais baixo. E quando ele abaixa esse alumínio, pessoal, o que que acontece? O que que acontece aqui? Vou apagar aqui para ficar melhor para vocês verem. Quando, quando eu faço a redução, digamos, quando ele reduz o alumínio na parte superior do solo, opa, esse meu mouse aqui, eu vou comprar um melhor. Vamos lá. Quando o gesso, ele traz para baixo o alumínio, aqui as raízes ficam com liberdade para crescer. Por isso que é importante a aplicação do gesso agrícola. Ele, além de disponibilizar enxofre, ele permite com que as raízes sejam mais saudáveis, tá? Interessante. Olha só um trabalho realizado aqui no IFMT, olha só. O Tavares e o Paiva, eles avaliaram doses de gesso, ó. Eles fizeram essas doses aqui, que vocês estão vendo aqui, ó. Eles fizeram aqui, ó, dose 0, 0,73, até 2,92 toneladas por hectare, com pastagem. Quando eles colocaram, eles observaram que as doses foram maiores, considerando a atuação do gesso agrícola, né? Então, foi significativamente superior às doses mais altas. Então, utilizando o gesso agrícola, você tem a capacidade de melhorar a estrutura do solo, porque você reduz a pressão do alumínio, né? Interessante, né, pessoal? O que vocês acham? Super interessante, né? Então, vamos lá. Agora, uma das áreas interessantes aqui que eu gosto de falar. Quando eu utilizo adubação orgânica, pessoal, a adubação orgânica é aquela que não utiliza, digamos, um produto mineral. É um produto que foi preparado, né, digamos, de rochas, por exemplo. Outros que são, digamos, tem uma dinâmica mais diferente. A adubação orgânica, basicamente, ela vai utilizar os recursos da natureza em forma de
compostagem. Por exemplo, quando você utiliza o esterco de bovino, ou esterco aviário, misturado com outro tipo de material, você está fazendo o quê? Compostagem, não é isso? Então, veja só, a compostagem, ela vai liberar, ela um adubo orgânico, tá? Que vai disponibilizar os nutrientes de maneira lenta. E isso é importante, por quê? Imagina aí, quando você tem um solo estruturado e com boa matéria orgânica, ali aqueles nutrientes vão sendo liberados de maneira, digamos, paulatina, ou seja, de maneira lenta para as plantas. E as plantas têm como capacidade de absorver esses nutrientes e se desenvolver bem. Aí nós não vamos ter a carga química, né, como muitos falam. Inclusive, nós fizemos isso na nossa primeira aula, né, do curso da agroindústria, foi aquele curso de preparação de mudas, não é isso? Então, é muito importante a gente considerar esses fatores, tá? Então, nós podemos fazer, digamos, com o esterco, compostagem, o fertilizante, nós podemos fazer, digamos, os substratos. E, geralmente, em espécies frutíferas, as covas, elas preferencialmente devem ser adubadas com a base, com adubação orgânica. Você vai colocar ali uma adubação mineral apenas como complemento, né? Então, vamos lá, vamos lá. Os fertilizantes minerais, que são mais importantes, é o NPK, você já sabe muito bem, né? A planta, ela tem essa capacidade de absorver mais esses nutrientes, né? O nitrogênio, o fósforo e o potássio. Agora eu vou fazer outro desafio aqui para vocês, tá? Qual o desafio de vocês aqui, ó? Outro desafio, qual o desafio? Esse desafio é que vocês deixem nos comentários qual é a função do nitrogênio, qual a função do fósforo e qual a função do potássio. Qual a função do potássio, tá? E olha só, palavra-chave é fertilidade do solo. Palavra-chave, fertilidade do solo. Tá? Vamos lá, vamos lá. Então, a adubação de plantio, pessoal, é muito importante. Tanto a adubação de plantio quanto a adubação de cobertura. Aqui eu gostaria de mencionar para vocês que a adubação de plantio é aquela adubação que você vai colocar na cova. Você vai colocar na cova da planta. Por exemplo, quando você for fazer um plantio de acerola, a cova deve ser de 40 por 40, né? Então, você vai pegar aquele material orgânico, vai misturar com a terra e aplicar um pouco de adubação mineral só como complemento, e depois vai colocar a muda, né? E quando ela crescer, depois de 30 dias, você vai vir com uma adubação de cobertura. Qual é o objetivo da adubação de cobertura? É exatamente fornecer nutriente para essas plantas, tá bom? No caso da acerola, no caso das espécies frutíferas. Então, são dois tipos de adubação. Adubação de plantio. Adubação de plantio sempre vai mais carregada com fósforo, e a adubação de cobertura sempre vai mais carregada com nitrogênio e com potássio. Vamos lá? Então, olha só que interessante, pessoal. Como é que eu devo calcular uma adubação? Eu coloquei aqui um exemplo de ureia, né? Vamos imaginar que você, ou melhor dizendo, que a tua plantação de maracujá, ela necessite de 60 quilos de nitrogênio. Aí eu quero que vocês tenham bastante atenção aqui, pessoal, ó. 60 quilos de nitrogênio não é a mesma coisa que 60 quilos de ureia. Atenção, atenção. 60 quilos de nitrogênio não é a mesma coisa que 60 quilos de ureia. Por isso, pessoal, por isso que cada nutriente tem a sua formulação, cada nutriente tem a sua concentração, cada adubo tem a sua concentração. Vocês lembram lá da nossa primeira aula da matemática básica, né? Por isso que é muito importante a gente fazer cálculos. Cada tipo de adubo comercial vai ter uma concentração de nutriente. Por exemplo, a ureia ela tem 45% de N. Isso que isso significa que 100 quilogramas de ureia vai ter 45 quilogramas de nitrogênio. Então, olha só, se o maracujá precisa de 60 quilogramas de nitrogênio por hectare, quanto de ureia eu devo aplicar? Aí vocês vão fazer o seguinte, ó,
Se eu tenho 45% de N, né? Se eu tenho 45% de N e eu preciso de 60 quilos, aí eu vou fazer a divisão, ó, 60 dividido por 0,45. Por que 0,45? Porque é 45%, né? Então, quando eu pego aqui, ó, 60 dividido por quem? Por 0,45, eu tenho 133 quilos de quê? De ureia. Agora sim, ó, eu vou precisar de 133 quilos de ureia, tá? Repetindo, ó, de novo. Vamos imaginar que eu vou precisar de 60 quilos de ureia para o meu maracujá, por hectare. A ureia tem 45% de N. Então, 60 quilos de N dividido por 0,45, o que é esse 0,45? É a porcentagem, né? Nós chamamos isso aqui de decimal. Então, 45, para transformar em decimal, você divide por 100. É como se fosse assim, ó, 45 dividido por 100. Você pega a calculadora de novo. Vamos lá. Você pega aqui, ó, 45 dividido por 100 é o mesmo que 0,45, não é? Então, quando você tem 60 dividido por 0,45, você tem 133. Então, nessa situação, você vai precisar de 133 quilos de ureia, tá bom? Perfeito? Interessante, né? A matemática, nós estamos aplicando aqui a matemática. Vamos lá. Então, olha só, pessoal. Agora nós vamos entrar na questão das boas práticas. Eu quero recomendar para vocês isso aqui, ó. Sempre, qualquer aplicação de fertilizante ou de inseticida, fungicida, ou até mesmo composto orgânico, nós temos que sempre aplicar na época recomendada em função da cultura, tá? Evitar a aplicação em dia de chuva intensa, manter a distância mínima dos corpos d'água, né, calibrar corretamente os equipamentos e sempre, pessoal, utilizando EPI. Vocês se lembram da nossa última aula sobre segurança laboral? Por isso que é muito importante, né? Vamos lá. Olha só, eu gostaria de mencionar para vocês aqui um estudo de caso que foi pesquisado lá em 2023. Olha só, lá em Santarém, os produtores de pitaia, vocês estão vendo aqui, ó, produtores de pitaia, eles aumentaram, cultivaram 95%, digamos, cultivaram a variedade roxa, né, de pitaia, e seguiram as recomendações de adubação. E com certeza eles tiveram melhor produtividade, tá? Então, por isso que é importante, se você tem a capacidade, digamos, de produzir, claro que você vai ter que utilizar a maneira mais correta de fazer a aplicação, digamos, de fertilizante ou de adubo, que seja, para manter a fertilidade do solo, para ter uma maior e melhor produtividade. Por isso que é muito importante você conhecer a questão da fertilidade. O que vocês estão achando? Bacana, né? Então, vocês já sabem aí, pessoal, basicamente a diferença entre fertilidade do solo e qualidade do solo, tá bom? Isso é muito importante. E agora, já para a gente vai finalizar, o que nós vimos nessa aula, né? Então, o que eu necessito entender para manejo de fertilidade do solo? Eu tenho que fazer um diagnóstico. Como é que faz o diagnóstico? Amostragem, o laudo, depois eu vou fazer a interpretação e, consequentemente, pessoal, eu vou fazer o manejo. Vou fazer adubação orgânica incorporada, dose de NPK, adubação de plantio e outros fatores, tá? Eu gostaria de deixar aqui para vocês essa mensagem aqui, ó. O manejo da fertilidade do solo não é um evento único, mas um processo contínuo de diagnóstico com correção e monitoramento ao longo dos anos. Somente assim você vai ter qualidade do seu solo. E aí, o que vocês acharam? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente está aí. Até a próxima aula.